O tribunal estava lotado, havia um burburinho no ar, aquele tipo de energia pesada que se sente quando alguém já foi condenado antes mesmo do julgamento começar. No centro da sala, uma mulher de aparência simples caminhava até a mesa de defesa. Seu nome era Camila. Vestia um tailleur discreto, os cabelos bem presos e carregava apenas uma pasta de documentos. Mas, apesar da postura firme, os olhares ao redor a tratavam com desprezo, como se ela fosse insignificante, um incômodo que não deveria estar ali. Do outro lado da sala, os policiais envolvidos no caso a encaravam com expressões debochadas. Entre eles, o sargento Almeida, um homem de meia-idade com uma barriga saliente e um olhar de superioridade que denunciava anos de abuso de poder. Ele trocou olhares com seu parceiro, um oficial mais jovem e igualmente arrogante. "Essa aí acha que tem alguma chance?" murmurou Almeida, contendo um riso de escárnio. "Vamos acabar com ela." "Em minutos", respondeu o parceiro, se recostando na cadeira como se aquilo fosse apenas uma formalidade antes de sua vitória garantida. A advogada de acusação, uma mulher de terninho caro e olhar afiado, se levantou e ajustou os óculos. Sua voz soou dura e impaciente ao se dirigir ao juiz. "Meritíssimo, estamos lidando com uma situação completamente absurda. A defesa não tem fundamentos, e essa mulher sequer tem experiência para contestar um caso dessa magnitude. Estamos perdendo tempo com esse teatro." O juiz, um homem de feições cansadas e de pouca paciência para rodeios, suspirou profundamente e bateu o martelo na mesa. "Vamos começar. A defesa tem algo a dizer antes de prosseguirmos." Todos os olhares se voltaram para Camila. O público parecia curioso para ver o que ela teria a dizer, mas muitos já tinham suas opiniões formadas. Uma mulher sozinha, sem um grande escritório de advocacia por trás, enfrentando policiais em um tribunal? Ridículo. Mas Camila não se intimidou. Com calma, pousou sua pasta sobre a mesa e a abriu lentamente, seus dedos deslizando pelos papéis como se tivesse todo o tempo do mundo. O sargento Almeida se remexeu na cadeira, impaciente. "Vamos, mulher, desembucha logo. Ou está procurando alguma desculpa para desistir?" O tribunal explodiu em risos abafados. Camila ergueu os olhos para ele, sua expressão impassível. "Tenho, sim, algo a dizer, meritíssimo. Mas antes de prosseguirmos, acredito que seja fundamental esclarecer algo." Ela fechou a pasta e a segurou com firmeza diante de si. "Preciso que todos aqui saibam exatamente quem eu sou." O silêncio tomou conta da sala. Os cochichos cessaram e o sorriso de deboche no rosto de Almeida vacilou por um segundo, mas logo ele se recuperou e soltou uma risada curta. "Ah, isso vai ser divertido." A advogada de acusação cruzou os braços, impaciente. "Isso é um tribunal, senhora. Não estamos aqui para joguinhos." O juiz ergueu a mão, indicando que queria ouvir o que Camila tinha a dizer. Havia algo na maneira como ela se portava que o intrigava. Não era medo, não era nervosismo, era algo diferente. Camila então respirou fundo, encarando cada rosto ali presente, um por um. "Durante todo esse processo, eu fui tratada como alguém sem importância, como se minha presença aqui fosse uma afronta, como se eu estivesse fora do meu lugar." Ela deu uma pausa estratégica, deixando as palavras ressoarem. "Mas o que ninguém aqui sabe é que eu não estou apenas defendendo esse caso. Eu sou a única pessoa nesta sala que realmente entende toda a verdade sobre ele." O burburinho começou novamente. Vozes, baixas, se espalhando como um rastilho de pólvora. O juiz estreitou os olhos. "Está dizendo que há algo que não sabemos, senhora Camila." Ela abriu um leve sorriso, mas não respondeu imediatamente. Almeida bufou, impaciente. "Chega de enrolação. Essa mulher está claramente tentando desviar o foco do julgamento." "Pelo contrário, sargento", respondeu Camila firme. "Eu estou prestes a colocar o foco exatamente onde ele deveria estar desde o início." O olhar dela se voltou para o juiz,
E quando eu terminar, meritíssimo, ninguém nesta sala jamais verá esse caso da mesma forma novamente. A tensão no tribunal aumentou. O jogo, que antes parecia completamente contra ela, começava a mudar. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor. Camila fechou os olhos por um instante, respirou fundo e então começou a falar. Antes de prosseguirmos, acho justo que todos saibam quem eu sou e por que estou aqui hoje. Ela olhou ao redor da sala, analisando cada rosto. O juiz estava atento. A advogada de acusação cruzava os braços impaciente. Os policiais ainda a olhavam com desdém, mas algo na postura de Camila os fazia parecer inquietos. Eu cresci em uma pequena cidade do interior. Meu pai era um homem simples, um policial honesto, que dedicou a vida ao trabalho. Sempre me ensinou que justiça não deveria ser privilégio de poucos, mas um direito de todos. Ela fez uma pausa e baixou o olhar por um instante, como se revivesse algo doloroso. Quando eu tinha 12 anos, meu pai foi morto em serviço. Disseram que foi um assalto, mas a verdade era bem diferente. O murmúrio no tribunal aumentou. Algumas pessoas se inclinaram para a frente, curiosas. Ele foi silenciado. Silenciado por aqueles que deveriam estar ao seu lado, policiais corruptos que não queriam que a verdade viesse à tona. Almeida limpou a garganta e forçou uma risada. Ora, que história triste! Mas o que isso tem a ver com este caso? Camila o encarou com firmeza. Tem tudo a ver, sargento, porque eu passei anos investigando o que aconteceu naquela noite. Eu cresci determinada a descobrir a verdade e garantir que aqueles responsáveis pagassem pelo que fizeram. Os olhos do juiz brilharam de interesse. Está dizendo que seu pai foi assassinado por policiais? Ela assentiu. Não só estou dizendo, como tenho provas, e é exatamente por isso que estou aqui. A advogada de acusação revirou os olhos. Meritíssimo, isso é irrelevante para o caso em questão. É mesmo? Camila rebateu. Então por que os mesmos policiais que riram de mim há poucos minutos estavam na delegacia onde meu pai trabalhou? Por que estão tão nervosos agora? Almeida se mexeu na cadeira. O tribunal inteiro estava de olhos nele. Isso é absurdo. Absurdo. É o fato de que, por anos, meu pai confiou no sistema, apenas para ser traído por ele. Mas eu nunca esqueci. Eu cresci, estudei, me formei e me tornei advogada. E jurei que um dia enfrentaria os responsáveis por aquela injustiça. O tribunal estava em choque. Alguns cochichavam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. O juiz, agora visivelmente interessado, inclinou-se para a frente. E o que a senhora tem a apresentar exatamente? Camila abriu a pasta e retirou um envelope. Provas, meritíssimo. Documentos que foram escondidos, relatórios falsificados e o nome dos policiais envolvidos. Ela olhou diretamente para Almeida, incluindo o do sargento Almeida. O impacto daquelas palavras foi imediato. O rosto de Almeida ficou vermelho. Sua respiração acelerou. Isso é um absurdo. Essa mulher está inventando histórias. Mas o juiz ergueu a mão. Silêncio no tribunal. Ele voltou-se para Camila. Se o que a senhora diz for verdade, então um caso é muito maior do que imaginávamos. Camila respirou fundo. É muito maior, meritíssimo. E a verdade está prestes a ser revelada. O jogo acabava de virar. O tribunal parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Os murmúrios cresciam a cada segundo, e todos agora olhavam para o sargento Almeida. Seu rosto estava vermelho de raiva, as mãos cerradas sobre a mesa. Ele tentava manter a pose de autoridade, mas era evidente que algo dentro dele começava a vacilar. Isso é uma piada, ele disse, tentando forçar um sorriso. Meritíssimo, não podemos permitir que essa mulher continue com essas acusações absurdas. O juiz o observou por um momento antes de responder. O tribunal ainda
Não viu nenhuma prova, sargento. Então, até que os documentos sejam analisados, todos permanecerão em silêncio. Almeida engoliu em seco, mas antes que pudesse rebater, sua advogada de defesa interveio. Meritíssimo! Isso é um absurdo! Estamos aqui para discutir um caso específico, e essa mulher está transformando o tribunal em um palco para sua teoria conspiratória. Camila se manteve firme. Eu não preciso de um palco, doutora. Preciso apenas da verdade. A advogada revirou os olhos, forçando uma risada. Ah, claro! Uma mulher sozinha, sem experiência, acha que pode enfrentar o sistema. Acha que pode vir até aqui e manchar a reputação de policiais honrados com histórias mal contadas? Eu não acho. Eu tenho certeza. Os cochichos se intensificaram. Camila não recuava, e aquilo incomodava ainda mais os policiais. O parceiro de Almeida, um homem alto de feições duras, se inclinou para frente e a encarou com desdém. E desde quando uma reles advogada de segunda categoria tem competência para analisar casos da polícia? Você pode ter aprendido a ler processos, mas nunca esteve na linha de frente, nunca segurou uma arma, nunca enfrentou o perigo real. Camila deu um pequeno sorriso, como se estivesse esperando exatamente por essa provocação. Tem razão. Eu nunca segurei uma arma, nunca precisei usar força para conseguir o que quero. Mas ao contrário de vocês, eu sei usar a lei, e a lei está do meu lado. O policial bateu a palma da mão contra a mesa. Você não sabe com quem está mexendo, garota. O juiz bateu o martelo, interrompendo a tensão crescente. Ordem no tribunal. Mas Camila permaneceu serena, seu olhar fixo nos homens, que tentavam intimidá-la. Sei exatamente com quem estou mexendo, com um grupo de homens que usou a farda para cometer crimes, confiando que jamais seriam questionados, com um sistema que sempre protegeu os poderosos e humilhou os inocentes. Ela pegou um dos documentos de sua pasta e ergueu para que todos vissem. E tenho aqui a prova de que vocês vêm manipulando processos há anos. Almeida bateu o punho contra a mesa. Você está brincando com fogo. O silêncio no tribunal era absoluto. O juiz entrelaçou os dedos sobre a mesa e olhou para Camila. Prossiga, senhora Camila. Estamos ouvindo. Os policiais trocaram olhares. Pela primeira vez parecia que eles haviam perdido o controle da situação. Mas o pior ainda estava por vir. O tribunal estava em silêncio. O juiz observava Camila com atenção e os policiais estavam inquietos. Eles tinham entrado naquela sala certos de que dominavam a situação, mas algo estava mudando. Camila não se intimidava. Ela não recuava. E isso os incomodava profundamente. Ela respirou fundo e ergueu o documento que segurava. Aqui está a primeira prova. Um relatório policial falsificado, assinado pelo sargento Almeida, no qual ele afirma que uma operação na comunidade Vila Esperança resultou na morte de um suspeito armado. Almeida cruzou os braços e sorriu de lado. E o que isso tem a ver com o caso de hoje? Camila olhou diretamente nos olhos dele. Tudo. Porque esse suspeito era, na verdade, um policial infiltrado que investigava um esquema de corrupção dentro da própria corporação. O burburinho cresceu no tribunal. Alguns membros da plateia trocaram olhares surpresos. A advogada de acusação tentou interromper. Isso é especulação. Não há provas de que essa informação seja verdadeira. Mas Camila ignorou a interrupção. Se fosse só esse caso, talvez eu não tivesse vindo até aqui. Mas o problema é que esse mesmo padrão se repetiu em pelo. Menos 5 investigações diferentes nos últimos 10 anos. E eu tenho documentos que mostram isso. Ela puxou um novo envelope da pasta e o colocou sobre a mesa do juiz. Aqui estão as provas de que relatórios foram alterados. Testemunhas foram coagidas e evidências desapareceram. E os nomes envolvidos nesses casos sempre levam as mesmas pessoas. Os senhores sentados à minha frente. O parceiro de Almeida, que até então tentava manter a calma, se inclinou para a frente,
batendo a mão na mesa. Isso é um absurdo. Você está tentando manchar o nome da corporação com acusações infundadas. Infundadas? Camila arqueou uma sobrancelha. Então talvez você possa me explicar como é possível que um depoimento de um informante registrado na delegacia tenha sumido dos arquivos da polícia, mas tenha sido recuperado diretamente dos servidores internos da justiça? Ela puxou um pendrive do bolso e o ergueu. E adivinhem só quem estava de plantão na noite em que esse depoimento desapareceu? O silêncio foi absoluto. O olhar de Almeida vacilou por um breve instante. Ele sabia do que se tratava. Sabia que aquilo poderia acabar com tudo. A advogada de acusação tentou agir rapidamente. Meritíssimo, essa prova precisa ser analisada antes de qualquer conclusão precipitada. O juiz pegou o pendrive e o segurou por um momento pensativo. Ele já tinha visto muitos casos ao longo da carreira, mas aquele tinha algo diferente. Algo grande. Camila aproveitou a oportunidade para pressionar ainda mais. Eu passei anos reunindo essas provas, e agora elas estão nas mãos do tribunal. Não há mais como escondê-las. Ela então se virou para Almeida. Ainda acha que eu sou uma qualquer, sargento? Ele não respondeu. Seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. A maré estava virando. O tribunal inteiro estava em suspense. Camila havia desmontado a postura confiante dos policiais, e o silêncio de Almeida era a maior prova de que algo estava errado. Mas aquilo era só o começo. Ela respirou fundo e olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, até agora, todos aqui me trataram como uma simples advogada que decidiu desafiar o sistema. Mas o que ninguém sabe é que eu não sou apenas uma advogada. O juiz ergueu as sobrancelhas, interessado. E quem a senhora realmente é, então? Camila abriu a pasta e retirou um crachá, levantando-o para que todos vissem. Meu nome completo é Camila Vasconcelos. Além de advogada, sou investigadora federal. O choque foi imediato. O tribunal, que já estava tenso, explodiu em murmúrios. Algumas pessoas se levantaram, surpresas. A advogada de acusação arregalou os olhos. O juiz inclinou-se para a frente, mas as reações mais intensas foram as dos policiais. Almeida empalideceu. Seu parceiro engoliu em seco. Eles sabiam o que isso significava. Camila continuou. Passei os últimos 5 anos trabalhando para o Ministério da Justiça, investigando casos de corrupção dentro das forças de segurança. E este caso, ela apontou para os documentos sobre a mesa, é apenas um dos muitos que eu vinha monitorando. Ela se virou para Almeida. Eu me infiltrei nesse caso de propósito. Queria ver até onde vocês iriam para esconder a verdade. E devo dizer, vocês não me decepcionaram. Almeida se levantou bruscamente. Isso é uma armação. Isso não pode ser legal. Mas Camila não recuou. Sabe o que é ilegal, sargento? Ela pegou outro documento da pasta e ergueu. O senhor falsificar relatórios, extorquir testemunhas, encobrir assassinatos. Almeida começou a suar. Você não tem provas. Camila sorriu. Mas eu tenho, sargento. E agora elas estão nas mãos da justiça. O juiz pegou os documentos e começou a folheá-los. Seu rosto se fechou. Ele então virou-se para Almeida. Sargento, o senhor tem algo a declarar sobre essas acusações? Almeida olhou para os lados, como se buscasse uma saída. Mas não havia nenhuma. Seu parceiro puxou seu braço, tentando sussurrar algo, mas era tarde demais. Camila se aproximou um passo e, com uma voz firme, finalizou. O tempo da impunidade acabou. Agora é a vez da justiça falar. O silêncio no tribunal era absoluto. E naquele momento todos perceberam que o jogo havia virado completamente. O tribunal inteiro estava em choque. Camila, até então vista como uma simples advogada, havia acabado de revelar sua verdadeira identidade como investigadora federal.
O ar pesado na sala foi substituído por um frenesi de murmúrios e expressões incrédulas. A advogada de acusação, que momentos antes falava com arrogância, agora parecia perdida. Seus olhos corriam pelos documentos que o juiz segurava, mas ela não conseguia dizer uma palavra. O juiz, um homem experiente, folheava os papéis com expressão séria. Seus olhos se estreitavam a cada nova página que lia. Ele virou-se para Camila. A senhora está dizendo que essas provas foram coletadas dentro de uma investigação federal? Camila assentiu. Sim, meritíssimo. Tudo o que está nesta pasta foi obtido de forma legal e faz parte de um dossiê que será entregue ao Ministério Público. O juiz fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar o peso daquelas palavras. Em seguida, ele olhou para os policiais. Sargento Almeida, o senhor tem algo a dizer sobre essas acusações? Almeida estava pálido. O suor escorria pela testa e suas mãos tremiam levemente. Ele olhou para os lados, como se buscasse um apoio que não viria. Seu parceiro parecia tão nervoso quanto ele, desviando o olhar para o chão. Isso é um absurdo. Almeida gaguejou. Essa mulher armou tudo isso para nos incriminar. O público reagiu imediatamente. Risadas de incredulidade foram ouvidas. Um senhor na plateia balançou a cabeça e murmurou. Agora quer se fazer de vítima. Uma mulher ao lado dele comentou em voz alta. Sempre foram arrogantes, achavam que ninguém ia desmascarar. A juíza auxiliar sussurrou algo no ouvido do juiz. Ele respirou fundo e então bateu o martelo na mesa. Ordem no tribunal. O burburinho cessou, mas o clima ainda estava carregado. Todos esperavam pelo próximo movimento. O juiz voltou-se para Almeida e seu parceiro. Sargento, diante das provas apresentadas e da seriedade das acusações, o tribunal tem o dever de investigar profundamente este caso. Até segunda ordem, o senhor e os demais policiais envolvidos neste processo serão afastados de suas funções. O rosto de Almeida ficou vermelho de raiva. Ele bateu a palma da mão na mesa. Isso é um erro. Não podem me tirar do meu cargo. Camila cruzou os braços e o encarou diretamente. O senhor ainda não entendeu, sargento? O tempo da impunidade acabou. O público explodiu em aplausos. Algumas pessoas se levantaram comemorando. Durante anos, esses policiais agiram como se fossem intocáveis, mas agora a verdade estava vindo à tona. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio novamente. Além do afastamento, as acusações serão encaminhadas à corregedoria. Se forem confirmadas, os envolvidos responderão criminalmente. A advogada A acusação tentou intervir. Meritíssimo, acredito que devamos... Mas o juiz a interrompeu. Doutora, sugiro que o senhor prepare bem a defesa de seu cliente, porque a situação dele acaba de mudar drasticamente. Ela fechou a boca, ciente de que o caso havia saído completamente de seu controle. Camila suspirou e olhou ao redor. Pela primeira vez, sentiu que a justiça estava sendo feita, mas a luta ainda não tinha acabado. O momento da verdadeira justiça estava por vir. O tribunal fervilhava com a reviravolta inesperada. Almeida e seus cúmplices, que entraram na sala com arrogância, agora estavam acuados. O sargento ainda tentava disfarçar o medo com indignação, mas a verdade era inegável. O juiz bateu o martelo mais uma vez. Devido à gravidade das denúncias e à natureza das provas apresentadas, determino que o Ministério Público inicie imediatamente a abertura de um inquérito formal contra o sargento Almeida e os demais envolvidos. A decisão foi recebida com aprovação pelo público. Um leve burburinho tomou conta da sala enquanto os oficiais de justiça se preparavam para encaminhar os procedimentos. Mas Almeida ainda não aceitava sua queda. Ele se levantou bruscamente. Isso é um absurdo. Sou um policial condecorado. Passei anos servindo essa cidade. O juiz lançou-lhe um olhar severo.
E justamente por isso sua responsabilidade é ainda maior. A farda que o senhor veste representa justiça e proteção, não corrupção e abuso de poder. Isso é uma armadilha, Almeida gritou, seus olhos saltando de raiva. Essa mulher armou tudo para nos incriminar. Camila permaneceu firme. Eu não precisei armar nada, sargento. O senhor mesmo cavou a própria cova ao pensar que poderia enganar a justiça para sempre. Ela se virou para os oficiais de justiça. Eu solicito, em nome da Procuradoria-Geral, que Almeida e seus cúmplices sejam detidos para averiguação, pois há risco de destruição de provas e fuga. A advogada de Almeida se levantou rapidamente. Protesto meritíssimo! Meu cliente tem direito a responder em liberdade. O juiz respirou fundo e então olhou diretamente para Almeida. Diante do risco apresentado e da gravidade das acusações, este tribunal determina a prisão preventiva dos envolvidos até que todas as provas sejam analisadas. Almeida arregalou os olhos. O quê? Seu parceiro tentou intervir. Isso não pode estar acontecendo. Mas já era tarde. Os oficiais de justiça caminharam até eles, retirando suas armas e distintivos. O som metálico das algemas ecoou pelo tribunal. O público prendeu a respiração, enquanto os homens, antes tão cheios de autoridade, agora eram reduzidos a meros criminosos, sendo levados pela justiça. Almeida ainda tentou uma última cartada. Eu tenho contatos. Eu posso acabar com a sua carreira, Camila. Mas ela apenas sorriu impassível. O senhor ainda não percebeu, sargento? O tempo da impunidade acabou. Os policiais foram retirados da sala sob os olhares atentos de todos. Alguns dos presentes aplaudiram discretamente, outros apenas suspiraram aliviados. A sensação no ar era de justiça finalmente sendo feita. O juiz se voltou para Camila. Senhora Camila, suas evidências são contundentes. O tribunal agradece por sua dedicação à verdade. Ela assentiu. Não fiz mais do que meu dever, meritíssimo, e com isso a maior batalha estava vencida. Mas a lição final ainda precisava ser dita. O tribunal estava em silêncio absoluto. O som das algemas, se fechando nos pulsos dos policiais corruptos, ecoava como um símbolo do fim de uma era de impunidade. Camila observou, enquanto Almeida e seus cúmplices eram levados, ainda tentando lutar contra o inevitável. Mas era tarde demais. A verdade havia vencido. Ela inspirou profundamente, sentindo um peso sair de seus ombros. Passou anos se preparando para esse momento. O dia em que enfrentaria aqueles que se achavam intocáveis. O dia em que provaria que ninguém está acima da lei. O juiz bateu o martelo mais uma vez. O tribunal agradece à senhora Camila por sua coragem e dedicação à justiça. Este caso será encaminhado ao Ministério Público para as próximas etapas legais. Camila assentiu respeitosamente. Apenas cumpri meu dever meritíssimo, mas gostaria de dizer algumas palavras antes de encerrar. O juiz gesticulou para que ela prosseguisse. Ela olhou ao redor da sala. Havia rostos emocionados, olhares de alívio, pessoas que finalmente sentiam que a justiça poderia funcionar. Mas também havia aqueles que ainda duvidavam, aqueles que temiam que tudo voltasse a ser como antes. E foi para essas pessoas que ela falou. Durante muito tempo, nos fizeram acreditar que não há justiça para os mais fracos, que os poderosos sempre vencem, que lutar contra o sistema é perda de tempo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem no silêncio da sala. Mas hoje provamos que isso não precisa ser verdade. Hoje mostramos que a verdade pode vencer a mentira, que a coragem pode vencer o medo. Alguns acenaram em concordância, outros enxugaram discretamente lágrimas de emoção. Eu não estaria aqui se não acreditasse que o mundo pode ser diferente, que a lei pode funcionar quando usada corretamente, que a corrupção pode ser combatida. Ela então olhou diretamente para o juiz. E por isso, meritíssimo,
Eu peço não apenas que este caso seja investigado até as últimas consequências, mas que cada pessoa aqui presente leve essa mensagem adiante. Ela virou-se para o público. Nunca se calem diante da injustiça. Nunca aceitem a impunidade como normal. Se ninguém lutar, nada muda. Mas se tivermos coragem, podemos fazer a diferença. O tribunal explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram emocionadas. Alguns dos presentes choravam, tocados pela força de suas palavras. O juiz bateu o martelo uma última vez. Caso encerrado. Camila fechou os olhos por um instante, sentindo a adrenalina baixar. Ela tinha vencido, mas sua luta estava longe de acabar. Ao sair do tribunal, ela sabia que ainda havia muito a ser feito, mas naquele dia, naquele momento, uma mensagem ficou clara para todos. A verdade sempre encontra um caminho, e ninguém mais esqueceria. O nome de Camila Vasconcelos. E você, já passou por uma situação de injustiça e sentiu que não havia saída? O que achou dessa história? Comente aqui embaixo sua opinião e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. A justiça pode tardar, mas um dia ela sempre chega.